Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 192º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, estava tudo incrível, ok? Porque acordei bué cedo, mas depois destruí o mood. Porquê? Porque eu acordei bué cedo, e depois já explico porquê, mas então estava com aquela pica de gravar cedo e o caralho, só que aconteceu que o meu pai estava a dormir, ok? E ele está de férias, ao contrário de mim, porque entrou naquela semana em que toda a gente quer entrar, que é tipo 15 de agosto até fim de agosto, ok? Que era o que eu queria para as minhas férias. Mas então ele está de férias, então para não estar aqui a contido ou para não estar a acordar, decidi adiar a gravação. E depois viciei num jogo, meu. Viciei num jogo chamado Surviving Mars, que basicamente é um Sims, só que em Marte, ok? Tens de colonizar o planeta e o caralho. És tipo um Elon Musk, só que dá certo. Estás a perceber? Basicamente é isso. E então cá estamos, meu. Cá estamos. Neste momento são exatamente 20 horas, ok? De sábado, dia 27 de agosto de 2022. E então cá estamos. Para gravar mais um episódio. O primeiro episódio pós-coura gravado no mood normal de gravar episódios. Antes de mais, queria agradecer, ok? Queria agradecer porque teve um boost de audições no último episódio. E queria também agradecer à página que antes se chamava Vite no Paredes, mas depois os gajos ganharam no som e agora é Vite no PDC, acho que é essa arroba, que é Vite no Paredes de Coura, em que encontramos as góticas, meu. As góticas estavam a chamar pelo Jorge, encontrámos-nas nessa página, acho que foi a Bia dos Jingles que mandou a mensagem lá para a página, então conseguimos encontrar as góticas, fixe, e elas tiveram um bom fair play e tal, e isso foi fixe. Mas então, vamos lá começar, porque já se faz tarde e o percurso é longo e cenas. Para quem acompanha este podcast deve estar a pensar, ei, foda-se, este gajo teve férias como ao caralho, tipo, entrou de férias no fim de julho e continuou tipo até ao dia 20 de agosto, que era quando acaba o Paredes de Coura. Não, calma, ok? Eu não sou o José Lopes, não tenho 77 dias de férias por ano. Acontece que eu soube das minhas férias em abril, maio, acho eu, que foi quando foram afixadas, e as minhas férias eram, então, da última semana de julho até ao dia 15 de agosto. Porque 15 de agosto era feriado, o primeiro dia de trabalho era 16 de agosto. Por incrível que pareça, 16 de agosto era quando começava o Vodafone Paredes de Coura 2022, ok? E então, eu fiz o que qualquer funcionário decente deveria fazer e fui dizer ao meu chefe, eu precisava de mais uma semana de férias, meu. Mais aqueles 4 dias potentes. Até porque tenho horas para isso. Porque por incrível que pareça, eu tinha horas extraordinárias, ok? Para isso. É incrível, eu sei. E então ele diz-me, não dá para abrir exceções. Não dá para abrir exceções. Se quiseres, mete baixa. E tipo, isto é aquelas cenas que te fodem, estás a ver? Tipo, tu até podes curtir da tua empresa, onde trabalhas e tal, mas depois, tipo, tu dás tudo, ok? Dás tudo porque é tal cena. Eu tinha, tipo, eu nessa altura tinha as exatas 32 horas, que eram para 8, 16, 24, 32, para 4 dias, ok? Porque a segunda era feriado, tinha as exatas 32 horas e tipo, foi o que eu lhe disse depois. Alguém na nossa secção para ter essas 32 horas já tinha de ter muitas mais horas acumuladas, porque tipo, chegou a um ponto em que eu tinha 80 horas extra acumuladas, ok? Porque depois houve dias em que nós, à segunda, só entrávamos às 9, ou caralho. Houve dias em que ficámos em casa, tipo, segundas que ficámos em casa porque havia mesmo pouco que fazer, ok? Quando a China começou a ter surtos de Covid, quando aqui já estava fixe, mas eles começaram a ter os surtos e então com a política Covid-0 fechavam e então não tínhamos material para trabalhar, ok? Não era falta de trabalho, era só falta de materiais mesmo. E tipo, é de tu ficares fodido, porque estou a dar tudo, ok? Estou a dar tudo, sempre que precisam, vou, sempre que era preciso trabalhar aos sábados, vou. E quando eu preciso de horas, não abrimos exceções. Mete baixa se quiseres. E então avançámos para agosto e eu segui o conselho do meu chefe. E decidi tentar a sorte e meter baixa, ok? Acontece que eu sou uma merda nisto, porque tipo, há aquelas pessoas que simulam bué doenças e o caralho, e então eu fui ter com a médica de família só com um pensamento: eu não lhe vou mentir e mesmo assim vou conseguir que ela me dê baixa, ok? E então, primeiro,
Tentei ligar 2 dias, ok, para reservar consulta, porque a minha irmã disse, tipo, se tu ligares logo de manhã, nem é preciso ir para lá marcar lugar, porque já me aconteceu comigo 2 vezes e eu consegui. Ok, está bem, vou seguir os teus ensinamentos. Não deu. E então depois fui lá na quarta-feira antes de ir para a Paredes de Coura, que eu ia na sexta-feira e então fui lá na quarta. Ou seja, estamos a falar de dia 10 de agosto, exatamente, eu ia para a Paredes de Coura no dia 12 de agosto. E então fui para lá marcar presença e tipo, levei o livro que estava a ler e tipo, eu estou a olhar para ele, ok? E o livro chama-se A Doença Infantil do Comunismo e a do Lenin. Só que é chatíssimo, é chatíssimo, é chatíssimo. E é neste livro que eu percebo que eu não consigo ser um humano da teoria, ok? É chatíssimo porque basicamente o Lenin critica toda a gente. E tipo, ninguém é realmente de esquerda ou realmente comunista para ele. Ou seja, um bocado como acontece com os manos do Twitter. Por isso, faz sentido. Mas então, imaginem a figura. Estava eu a ler o livro meio a tapar a capa, do tipo, não queria que nenhum balhote me acusasse de ser pró-Rússia, porque balhotes que vejam o Jornal da Noite com o José Milhazes acreditam que todos os comunistas são pró-Rússia, e então eu deixo-me tapar a capa, porque o livro é relativamente pequeno, por isso com uma mão dá para tapar a capa, e então estava lá, já a espumar-me todo porque o livro estava a ser bué da chato, e estava um balhote, ok? E eu era tipo o quarto, ok, na fila. Então consegui entrar, consegui marcar e então marquei para esse mesmo dia à 1 da tarde, porque era com a minha médica de família. Eu, ok, médica de família, pode ser que tenha mais hipóteses. Então chego lá, entro para a médica e eu não lhe menti, ok? Eu não lhe menti, eu disse, estou cansado fisicamente, check, estava. Estou cansado psicologicamente, check, estava. E desde que tenho a Covid, sinto que a minha respiração está mais ofegante e o caralho. E como eu tinha problemas respiratórios e não sei o quê, se a doutora me pudesse passar exames e não sei o quê, está-se. Não lhe menti, ok? Não lhe menti. E depois só disse a cartada e eu, e até é por isso que eu até vinha aqui para lhe pedir uns dias de baixa a ver se consigo relaxar um bocado. Se consigo descansar um bocado. E ela, está bem, sem problema, sem problema. Abro o calendário e lembrem-se, estamos dia 10 de agosto. E ela, vou-lhe passar aqui uns dias até ao fim da semana. E eu, ok, fim da semana, vais até dia 19 de agosto, que é fim da próxima semana. Ela, está-se bem. Tal, dia 12 de agosto. E eu, foda-se, é o karma, meu. Tu não precisas mesmo de baixa, é por isso que ela está a foder. Só te vai passar baixa até ao teu último dia de férias, caralho. Eu, foda-se. E ela, mas depois, se precisar de mais, vi que não se sente bem, pode vir aqui pedir mais. Eu, ok, está-se bem. Corta para sexta-feira. Ok, sexta-feira, acordo cedo novamente, vou ao centro de saúde e eu, tal. Ainda não me estou a sentir bem para trabalhar, o que também não é mentira, porque eu tinha Paredes de Coura. Acham que eu me ia sentir bem para trabalhar ao ver os concertos a acontecer em Paredes de Coura? Claro que não, por isso não menti novamente. Eu, tal, se a doutora me pudesse passar mais uns dias de baixo, agradecia. Então, acabo de fazer isso. Venho só a casa novamente meter as cervejas, Summersbees e iogurtes líquidos e leites chocolatados na arca, meto gelo e o caralho, o resto das cenas já estavam no carro e vou apanhar a Iris, ok? Chego lá, vamos então para Paredes de Coura e tal, e eu, lembrem-se, eu no centro de saúde disse isso, está bem, terça-feira passa aqui que já lhe damos mais baixo. E eu, foda-se. Eu depois estava sempre naquele pensamento, eu, caralho, meu, até terça-feira vou estar aqui, porque eu estava naquela, ela só me passou 3 dias de baixa, porque ela passou-me quarta, quinta e sexta. A única cena que eu podia ter feito era, já estou desde segunda em casa, e assim ela passava-me desde segunda até sexta, estás a ver, e assim ficava com 5 dias de férias, mas como eu não queria mentir, ok, eu disse, não, isso é a partir de hoje. E então, e então, aproveitei os dias de sol à vila, porque ainda estava de férias, estava tranquilo, mas depois, na terça-feira, eu estava com o coração nas mãos, eu tinha ligado no domingo à minha mãe, a perguntar se a minha irmã, quando é que a minha irmã ia lá buscar a baixa, ela, vai na quarta, eu, na quarta? Não, vai na terça, não pode ir na quarta, vai na terça, caralho, que ela disse que na terça já estava disponível, e ela, está bem, pronto, vai na terça da tarde, eu, ok. Então, depois vi mais ou menos a que horas a minha irmã saía, mal sabia que ela saiu. Já tens a baixa? Já tenho a baixa. Eu, até quando? Dia 19. Eu, foda-se. Caralho, meu, obrigado.
Paredes de Coura, Portugal, vencemos, caralho. E então, e então tipo baixa até ao dia 19 de agosto, que era na sexta, e por isso, depois voltei a trabalhar esta semana. Se é correto o que eu fiz, talvez não. Talvez não, apesar de eu não ter mentido. Mas talvez não, porque na baixa dizia, ele não pode sair de casa. Mas pá, não me deram opções, caralho. Não me deram opções, tipo, eu tinha as horas extra, caralho. Eu tinha as horas extra, tipo, eu já tinha dado essas horas, caralho. Só as queria de volta para mim. E não me as deram, caralho. E isso é justo? Acho que não, estás a ver? Até porque depois eu descobri que havia pessoal a ter autorização para ficar em casa. E foi isso que me fodeu. Porque eu primeiro ainda tentei falar com o chefe. Eu disse, então pá, eu sou daí de pessoal que temos 4 dias. Será que também podes passar? Ai não, só te posso passar 2. E eu, 2? Não, então para isso vou de baixa. E assim, pá, ainda tenho mais 3 dias de férias. Mas pá, isto é para verem como eu sou weather real, ok? Estou-vos a contar isto. Estou-vos a contar isto. Por isso, se quiserem usar isto em tribunal contra mim e contra a minha médica de família, pá, estão à vontade. Ok? Estão à vontade. Mas então, pá. E então depois na quarta, mal saí da médica de família com os exames todos e o caralho, fui marcar exames para mim e para o meu pai. Ok? Fui ao Hospital António Lopes, que é na Póvoa de Lanhoso, e então marquei os exames todos. As senhoras super simpáticas, ok? Uma disse-me assim, o menino não tirou a senha, mas pronto, eu vou atendê-lo. E depois ainda estávamos lá quase ali a 5 minutos de haver coito, ok? Porque ela disse, dia 23 não pode, porque não está aqui o cardiologista ou não sei o quê, que era para o exame do meu pai. E depois tal, e eu consegui, e dia 23? E ela, sim, dia 23. Ai não, o menino já quase que me estava a levar outra vez para o dia 23. Não, 23 não dá. E então ficou aquele ambiente engraçado, porque ela estava com um sentido de humor. Mas então marquei os exames e tipo, eu fiz uma espirometria, que é tipo das piores merdas de sempre, porque basicamente o que é? Basicamente tens um tubo, ok? E eu vou simular aqui como é que é o exame. Tens um tubo e tens de soprar para o tubo. Parece bué da simples. Só que é o seguinte, tens de encher os pulmões e depois tens de expirar tudo. Ou seja, então basicamente é isto. E tipo, quando tu já não tens ar, ela ainda te está a dizer, não, mais, e então tu ficas... Tipo, ficas ali quase a falecer, estás a ver? E então é uma merda. E depois fiz um raio-x aos pulmões. E então hoje acordei cedo para fazer as análises ao sangue, ok? Porque a análise tem a ser em jejum, ok? E acho que o hospital não abre antes das 6 da manhã para ir num dia de trabalho, por isso deixei para hoje. Também super simpáticas as senhoras. A curiosidade foi que hoje houve um acidente do caralho na Póvoa de Lanhoso, ok? E como é que eu soube? Através da enfermeira que me estava a tirar o sangue, ok? Tipo, eu entrei no meu mood de sempre, que é bom dia, tal, ela sente-se, eu sentei-me, tal, estica o braço, até estava bué da estranho, porque ela estava bué da próxima, então, quando ela disse, abre a mão, eu ainda lhe toquei na perna, e então ficou assim bué da estranho, não quero ser acusado de assédio hoje. E então, ela estava lá toda contente a falar, e ela, coitado do jovem, foi diretamente para os cuidados intensivos de Braga, o carro ficou a meio, não deve sobreviver. Eu, tipo, foda-se, estás-me a tirar sangue, caralho. Estás-me a tirar sangue, ok? Eu, se for uma daquelas pessoas que desmaia com sangue e com essas merdas, cai já aqui para o lado, ok? Mas não, tudo tranquilo. E depois ainda me disse, não sei se sabe, mas nós aqui damos um vale de 1,20€ para o pequeno almoço, para gastar ali no bar do hospital. Eu, não sei onde é que é o bar. E ela, passa à fachada e depois é ali à esquerda num contentor. Eu, está-se bem. Fui lá, pá, amassei um compal de tutti-frutti e um bolo que ainda estava quentinho, ok? Era tipo aqueles bolos de sumo de limão, ok? Mas tinha lá pedaços de fruta. Parecia pera ou caralho, mas estava bué da bom, meu. Estava bué da bom. E paguei só 40 cêntimos, ok? Ou seja, 1,60€. Por isso, recomendo, ok? Recomendo ao Hospital António Lopes para fazer exames, tipo... Hoje não apanhei fila. Quando fui fazer a espirometria, apanhei tipo uma pessoa à minha frente. E quando fui fazer o raio-x... quando fui fazer o raio-x apanhei uma pessoa à minha frente. A espirometria também não apanhei ninguém. Por isso, bué rápido. Pessoas super simpáticas, por isso, recomendo. Ok? Recomendo. O que não recomendo é que sejam demasiado gentis.
Não recomendo. Eu sei que é o lema de David Bruno, mas eu não recomendo. Porquê? Porque depois acabas por te foder, meu. Acabas por te foder. E aconteceu isso no festival, em que eu fui demasiado gentil ao carregar merdas de outros e depois não me ajudaram, ok? Tipo, as pessoas que me ajudaram foram aquelas em que eu não fui demasiado gentil com elas, ok? O que é um bocado bizarro. Se bem que, quer dizer, eu fui demasiado gentil porque eu partilhei, ok? Eu partilhei as bebidas, partilhei o toldo, ok? E eu abriguei os meus camaradas de festival, ok? E porquê? Porque em 2022 era aquele ano em que eu queria que fosse tudo perfeito, ok? Porque era a tal cena. Nós já estávamos há 2 anos sem festival, ok? E eu não queria ser aquela pessoa que ia destruir o mood do grupo, ok? E então, se calhar até por isso fui um bocado mais prestativo do que ao normal. E então, carreguei as cenas da Iris, porque nós viemos juntos, mas houve uma parte em que eu disse, caga, eu vou até lá à tenda, pouso as cenas e depois ajudo-te a carregar o resto. Ajudei a carregar as cenas do Zé Lopes e do João, porque eles tinham de trocar a pulseira e o caralho, e depois o Zé Lopes ainda tinha de estacionar, e então ajudámos a carregar as cenas. Ajudei a carregar as cenas da Bia, na terça-feira em que choveu de caralho, e então basicamente molhou-me as únicas calças que eu tinha, e eu fui de calções de banho para o festival, ok? Mas acho que valeu a pena, ok? Acho que valeu a pena porque, pelo menos da minha parte, acho que consegui oferecer uma experiência a quem nunca tinha ido ao festival, ok? E acho que ficaram com uma boa sensação do que é Paredes de Coura. Falo pelo menos pela Iris, com quem tive mais contacto, e ela disse que curtiu. Por isso acho que a minha missão foi cumprida, ok? Mas nem é do festival que eu vou falar. Eu vou falar de uma cena que aconteceu durante o festival, mas que se prolongou para depois do festival. Aconteceu porquê? Eu estava lá no festival, tal, a partilhar stories e o caralho, e estás de baixo a partilhar stories para alguém te chivar, mas eu sou bué da real, ok? Sou bué da real. E então, uma ex-namorada manda-me mensagem a dizer desculpa dizer-te isto ou não sei o quê, mas a minha namorada quer merch do Paredes de Coura. E tu és a única pessoa que está no festival que eu conheço. E pá, props aí à ex e à namorada. Primeiro eu julguei a namorada, porque é a tal cena, meu, queres merch, vais ao festival, ok. Eu sou desses, meu, é quase, tipo, eu estou num grupo que o Bro do Norte criou, meu. Estou num grupo que o Bro do Norte criou, chamado Couratos, para tipo, unir o pessoal que foi ao Paredes de Coura. E tipo, pessoal bué da crazy, bué da louco, mas há uma cena que me ultrapassa, que é pessoal que manda as seguintes mensagens: alguém tem vídeos de X concerto, é que eu não consegui ir. E tipo, tu estás em Paredes de Coura, meu. Tu só tens uma missão, que é ir a concertos. É a tua única missão, porque tipo, Paredes de Coura não é, ai meu Deus, tem tantas distrações. Tipo, qual era a distração que tinhas durante o festival, meu? Já não tinhas churros, já não tinhas o insuflável do SpongeBob, ok? Não tinhas mais distrações. Não tinhas, ok? A não ser tentar afiambrar a pessoa da tenda ao lado. Mas isso é uma cena que podes fazer noutro sítio sem ser em Paredes de Coura, estás a perceber? E então há pessoal que manda essas mensagens: alguém tem um vídeo da canção X, é que eu não consegui ir. E pá, eu automaticamente julgo essas pessoas. Mas então pronto, mandam-me mensagem a pedir merch. E eu estava naquela: ei, a sério, meu? A sério, José? A sério que vais aceitar isto? E eu, ok, está-se bem. Porque é tal cena, meu? Eu estava num mood indescritível. Eu acho que era o sentimento de culpa por estar de baixa, estás a perceber? E então, estás a cometer uma ilegalidade, por isso tens de fazer boas ações para apagar essa ilegalidade, estás a perceber? Talvez seja isso, não sei. Sei que estava num mood bué diferente. Mas então, aceitei. Comprei então a cena que ela queria. Ela antes mandou-me o dinheiro por MBWay. E depois fui fazer o envio ao CTT. O que é que acontece no CTT? Então, ela tinha-me mandado a mensagem com a morada, e quando eu estou mesmo em frente ao senhor para pagar e para enviar a cena, eu mando mensagem para a namorada, porque era com quem eu estava a falar, olha, tens a certeza que a morada é esta? Porque este código postal é de Guimarães. E ela não me responde. Eu, foda-se. Bem feito, José, bem feito. Queres fazer boas ações? Leva, vai-te foder. Faz aí a figura de otário em frente a este senhor do CTT. E então depois mando mensagem então para a minha ex, para a Ana, e eu: Ana, responde-me imediatamente. Tens a certeza que esta é a morada? Porque a tua namorada mandou uma morada de Guimarães. A morada não era a tua, caralho. E ela então começa-se a rir, a dizer: ela é disléxica ou não sei o quê.
tal, manda a morada certa. Eu, foda-se. E pá, eu se fosse outro, simplesmente cagava, tal, olha, vai para Guimarães, caralho, vai para Guimarães. Estás a ver? Mas não, pá, eu sou uma pessoa demasiado gentil. Tipo, nem há palavras, meu, nem há palavras para descrever tal gentileza. Mas então, depois lá lhe mandei a cena, acho que chegou. Pelo menos aquilo era um dia, porque foi por correio registado, porque tipo a diferença era mínima entre correio normal e correio registado, por isso, yeah. E então cá estamos, pá. E então cá estamos. Acabou Paredes de Coura. E eu fui a única pessoa a não ter nenhuma doença contagiosa de lá. Tipo, havia pessoal a dizer, caralho, gripe A, Covid, sarampo, gonorreia, herpes genital ou caralho. Pá, não tive nada disso. Estou todo entupido no nariz e porquê? Porque eu voltei a casa e tipo, na semana antes de ir para Paredes de Coura, andaram aqui carpinteiros a meter móveis, ok? E então ainda cheira aquele cheiro bué verniz, estás a ver? Verniz e também o meu pai andou a fazer umas cenas aqui num corredor que dá acesso à garagem e cheira tipo a tinta, estás a ver? E então acho que é esses cheiros que me estão a foder, porque mal eu passo nesses cheiros, começo logo a espirrar todo, ok? Por causa das alergias. E então talvez por isso eu ando aqui todo entupido, porque eu estava bem, ok? Mal vim de Paredes de Coura. Mas então, e então fiz 2 cenas para me reorganizar depois do festival. A primeira foi dormir umas cestas, porque tipo, eu estava de rastos. Eu estava de rastos porque normalmente o ideal para quem vai para Paredes de Coura é tens uma semana de festival e depois tens uma semana para descansar. E eu não, tive 9 dias de festival e logo no dia seguinte fui trabalhar. Tipo, no domingo só editei o podcast. E tipo, muita cena foi porque eu não vou ter tempo de editar tudo corretamente e ver o que é que tenho de apagar. E então, tentei só mandar tudo, ver só se estava bem. Ainda não ouvi o final, mas algum pessoal elogiou por isso. Acho que sim, acho que estava bem. Mas de resto não tive tempo de descanso. E então, tipo, simplesmente adormeci. Tipo, pegava no PC para ver, sei lá, pôr do sol e tal. Adormecia, estás a ver? De tão cansado que estava. Agora já estou fixe, então tipo dormi 2 ou 3 cestas nos primeiros dias e depois tive de reorganizar o meu intestino, porque ele até se portou bué da bem, ok, no festival, portou-se bué da bem, tipo não houve aquelas situações de aperto, só houve uma, quer dizer, houve 2. Mal cheguei ao festival, houve uma situação de aperto e foi bué da tensa porque eu disse ao segurança, ia todo contente e o segurança, jovem, queres ir à casa de banho? E eu, sim, e ele, está fechada esta. Vai ali ao quinto do caralho na outra ponta do recinto do campismo. Eu foda-se. Mas aguentei, ok, lá consegui. Foi tenso, mas consegui. E depois, a mesma situação a meio do festival, que também queria ir a essas casas de banho, mas estavam umas filas do caralho, porque este ano houve filas em tudo que era campismo. E então fui ao da ponta que estava mais tranquilo. E então, porque é tal cena, meu. Tu quando estás apertado, pelo menos eu, se eu não andar, se ficar parado só a pensar, não cago-me todo, meu. E então, ponho-me a andar, tranquilo, aquilo desaparece-me da cabeça, estás a ver? Mas agora, já organizei o intestino, ok? Por isso, mal saio do trabalho, é a hora. E acho que estamos num bom caminho. Outra cena que também vi no festival foi o final de Better Call Saul, ok? E nem sei porque foi perfeito, ok? Foi perfeito porque eu estava à espera que fosse um final ok, mas o final foi tão bom que ainda conseguiu melhorar o final de Breaking Bad, ok? E ainda conseguiu melhorar um personagem tipo Walter White, ok? O que é incrível. E essa não era uma obrigação de Better Call Saul. Tipo, Better Call Saul nem tinha a obrigação de falar com o Breaking Bad, estás a ver? Então foi perfeito o final. Acho que posso falar aqui com spoilers. O Jimmy foi preso. Porque ele cagou no sol finalmente. E tipo, houve uma cena para aí no penúltimo episódio, ou no antepenúltimo, que foi a cena mais dura de toda a série. Foi a cena mais dura e tipo, estamos a falar numa série em que teve homicídios e o caralho. Mas foi a cena mais dura, que foi a cena em que o Sol e a Kim assinam os papéis do divórcio. Porque simplesmente a Kim estava na merda, ok? Porque só queria assinar para se afastar dele. E ele estava naquele ar de presunçoso do caralho, tipo, ok, mais um papel para assinar, foda-se Kim, está aqui, pega, vai lá a tua vidinha, vai lá, fica toda contente. E tipo, bro,
tu não és esse gajo, meu. Tu só uma cena que tu curtes era aqui, meu. E então essa cena destruiu-me. E felizmente o final da série veio remendar essa cena porque teve de tudo, tipo, teve o Sol a ser Sol e depois teve o Sol a voltar a ser Jimmy, que era das personas dele a que nós mais curtíamos. E então, então vai ficar na história, tipo, como Breaking Bad ficou na história de como fazer uma série, Better Call Saul vai ficar na história de como fazer uma série e como fazer uma prequela sem foder a história original, ok? E agora começou The House of Dragons, que em princípio não vai ter contacto com Game of Thrones porque passa-se 172 anos antes, por isso não vai ter o mesmo risco. E Better Call Saul passava-se tipo 5 anos antes de Breaking Bad, estás a ver? E foi incrível tudo. Foi incrível tudo. E foi como eu disse no Instagram, havia aquela dúvida do que era melhor e tipo, basicamente são a mesma cena, ok? Basicamente são a mesma cena. Talvez Better Call Saul seja melhor a nível técnico, porque é mais recente, tinha mais tecnologia. A atuação do Bob Odenkirk não deixa nada a dever à do Bryan Cranston. E Better Call Saul ainda teve o extra de ter essas participações que nós tanto curtíamos. Mas pá, é tal cena, meu. São 15 anos de Breaking Bad incríveis. 15 anos daquele universo. E pá, eu estou fixe. Eu estou fixe com todos os acontecimentos dessas séries. Por isso, já. Pá, e antes de ir para as recomendações culturais, eu apontei aqui mais uma cena que basicamente é só mais uma recordação para ficar gravado no podcast, que é o seguinte. O episódio vai ao ar no dia 29 de agosto de 2022. Ok? E no dia 29 de agosto de 2022, a minha avó fazia 100 anos, meu. 100 anos. Ela nasceu em 1922, que também é o ano da fundação do Vitória de Guimarães. E eu recordo-me por causa disso, porque é o ano de nascimento da minha avó. E então, pá, nestes 100 anos, porque é tal cena, estamos naquela cena de Coco, a pessoa só morre quando nos esquecemos dela. Nestes 100 anos, as recordações que eu mais me lembro é de quando eu era puto. Ok? De quando eu era puto. E íamos passar as férias de verão à casa deles. Tipo, os meus pais trabalhavam porque pais não têm 2 meses e meio de férias. E então, sei lá, no mês de julho ou assim, e até agosto, até eles entrarem de férias, nós íamos para lá. Tipo, o meu pai acordava mais cedo, levava-nos lá, nós ficávamos lá e depois ao fim do trabalho ia-nos buscar. E eram alturas incríveis. Porquê? Porque os meus avós eram pobres, ok? Tipo, a cozinha era de terra, estás a ver? E então, nós basicamente aí tínhamos de nos reinventar, porque só tínhamos 2 entretenimentos, que era uma bola furada, porque estava furada. Era uma bola meia laranja acastanhada que estava furada. Provavelmente o meu avô tinha encontrado na lixeira, porque depois havia lá uns pavilhões que eram basicamente uma lixeira. Tipo, não sei explicar. Havia uma altura em que era na boa deitar entulho a céu aberto, estás a ver? Eram assim uns pavilhões abandonados que nunca chegaram a ser construídos e então basicamente deitavam lá bidões e o caralho e merdas de plástico, iam para lá. Tipo, não sei explicar, ok? Eu era puto. E então tínhamos esse entretenimento e depois tínhamos malhas, ok? Como o avô era bué bom em artesanato e então fazia malhas de madeira. E então eram esses os nossos entretenimentos. E depois, basicamente, havia um sítio, meu, que eu depois fiquei bué fodido, que eu depois, desde que eles faleceram, fui lá visitar a casa algumas vezes, tipo agora, acho que já não é possível porque agora acho que a casa já foi vendida, então era só estranho alguém ir lá. Mas então enquanto estava no processo de venda, eu fui lá algumas vezes visitar e aquilo é um caminho bué fodido porque é terra e o caralho. E então eu fiquei fodido porque havia lá um sítio que era tipo o nosso castelinho, que era uma pedra, como é que eu ia te explicar? Era assim uma pedra na horizontal e depois tinha uma pedra na vertical a fazer quase um muro redondo, ok? Em que dava para subir para aí, estás a ver? E era uma espécie de castelinho porque, sei lá, aquilo ficava a uns 2 metros de altura, se tanto. E então lembro-me de brincar bué aí, estás a ver? E depois basicamente era correr de um lado para o outro, jogar à bola, jogar à malha e o caralho, era basicamente isso. E depois, outra recordação que eu tenho era quando ia lá o azeiteiro, que acho que era uma vez por semana, ou o caralho, e a minha avó tinha de ir às compras, íamos num carrinho de mão, ok? Porque, era um carrinho de mão e então metia-se lá às compras e depois trazia-se para casa. E tipo, como eu já disse anteriormente, os meus avós eram pobres, ok? E havia sempre uma cena que a minha avó nos comprava, que era um bulical,
um bulical e um pacote de planta, ok? E talvez por isso eu ainda como a planta hoje em dia. Apesar da minha namorada me foder a cabeça e dizer que essa manteiga não presta para nada. Mas já, está explicado o porquê da planta. E tipo, era uma infância bué simples e bué feliz ao mesmo tempo, estás a perceber? Depois então uma pessoa cresceu, os meus avós envelheceram e acabaram por falecer, ambos com cancro. Fodido. Ambos com cancro. E tipo, esses são os momentos em que eu tento apagar mais da memória, ok? Porque já era aquela imagem bué triste de uma pessoa só acamada, estás a ver? Mas faz 100 anos que nasceu a Dona Maria Emília. E acho bem, achei por bem falar um bocado dela, porque um bocado do que eu sou hoje também se deve a ela, ok? Por isso, vamos para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com podcasts, é verdade. E então começo com o Private Joke desta semana, que basicamente eles estão de férias, ok? Eles estão de férias. E porquê é que voltaram de férias? Para falar do final de Better Call Saul. E então claro que tinha de falar deles. E então um episódio chama-se Episódio Especial Fim de Better Call Saul, ok? Do dia 18 de agosto. Tem 35 minutos, por isso, para todos os amantes desta série, recomendo. Depois, também voltou o Discoteca Básica Podcast. Já tem 2 episódios, eu ainda só ouvi um. Ouvi o episódio do álbum dos The Smiths, o álbum The Queen is Dead, de 1986. E uma cena incrível que é os The Smiths, que para quem não sabe, o vocalista era o Morrissey. E tipo, os gajos na altura eram bué cenas, estás a ver? Queremos ir contra o regime, não sei o que, não sei o que mais. E agora, basicamente, o gajo é um fascistazinho de merda. Por isso, a vida dá cambalhotas como o caralho. Isso foi uma cena interessante com o João Gordo, o vocalista dos Ratos de Porão, a banda brasileira. Aquela que o conjunto Corona diz chino no olho. Pronto, é essa. A banda existe mesmo. O gajo disse que a Anitta neste momento está a fazer o que as bandas de rock deveriam fazer, que é posicionar-se contra o Bolsonaro e o caralho. Se bem que no Brasil existem muitos músicos que se posicionam e tudo, e por todo o mundo, também nos Estados Unidos contra o Trump e tudo, mas depois há aquele pessoal que não quero para não perder cenas. E depois podem virar Morrisseys da vida. Depois recomendo também o podcast que eu já tinha recomendado aqui quando comecei a ouvir, tinha recomendado, Nos Armários dos Vestiários, que basicamente é o melhor título de sempre, ok? Para um podcast. E então o podcast tinha 9 episódios, mas agora saiu o episódio extra, que eu ainda não ouvi. O episódio extra é só a versão estendida da entrevista ao Richarlison, que era um antigo jogador brasileiro que se assumiu bissexual no primeiro episódio do podcast. Mas recomendo muito. Está incrível todo o trabalho, todas as cenas que eu descobri acerca do futebol brasileiro por este prisma. Então recomendo muito. Nos Armários dos Vestiários. Depois na Netflix, lá está, Better Call Saul. Podem assistir. E depois na HBO Max, The House of the Dragon, que basicamente é a prequela de Game of Thrones, que se vai basear na família Targaryen. E agora vêm os nomes difíceis como o caralho. Eu curti do primeiro episódio. Ok, curti. Estava com aquele receio que fossem só dragões. Mas não. Tem aquela cena o que eu mais curtia de Game of Thrones, que é aqueles jogos políticos e o caralho, de quem é que quer suceder ao rei e tudo. E então tem muito disso. Por isso, o primeiro episódio agradou-me. A série já foi renovada para a segunda temporada e tipo, bro, ainda só estreou um episódio, tem calma. Está naquele formato que eu curto, que era o mesmo formato Better Call Saul, um episódio por semana, que eu gosto mais do que sair tudo de seguida, ok? Que assim dá para trocar ideias com o pessoal que assiste e tudo, por isso recomendo. E depois na música
Na música, pá, tivemos 2 álbuns a sair nesta semana de 2 queridas da Austrália, ok? Então tivemos o álbum da Julia Jacklin, Pre-Pleasure, e a Pitchfork diz o seguinte: as canções de rock empáticas e discretas da compositora australiana vasculham uma litania de relacionamentos e crenças, buscando um equilíbrio entre pensar sobre a vida e realmente vivê-la. E pá, o álbum da Julia Jacklin, tanto da Julia Jacklin como o da Stella Donnelly, tiveram uma cena fixe, que foi: as músicas que eu mais gostei não eram os singles. E eu adoro isso, porque uma vez já fiz um tweet acerca disso, que é: quando a tua música preferida de um álbum é o single que foi lançado antes, tipo, parece quase quando estás a ver um trailer e o trailer tinha todas as cenas fixes de um filme, estás a ver? Então, então curti disso. Pá, tipo, é Julia Jacklin, ok? É Julia Jacklin, não é preciso dizer muito, tipo, claro que amei. Estava com aquele receio de me desiludir, do tipo, não, Julia, porque tipo, os 2 álbuns dela são bué da bons, e então estava com receio que me desiludisse neste, e agora fodeu-me, porque agora, como o álbum é fixe, e como ela vem cá em dezembro, meu, não sei se não estou obrigado a ir vê-la, mas já. Mas vai estar aí a tocar a música Ignore Tenderness. All those drinks on the house, go on, just let it all out. But leave no room for doubt that you are brave. A little leaf catching a wave, strong but willing to be saved. Ignore the tenderness you cry. E depois, para terminar, tivemos então o álbum da Stella Donnelly, o álbum Flood, e a Pitchfork diz o seguinte: fundamentando o seu segundo álbum em momentos de vulnerabilidade real, a cantora e compositora australiana concentra-se na sua preocupação principal como musicista, como buscamos e criamos segurança. Ok. Olha, eu não sabia que era o segundo álbum dela. Mas o primeiro então foi o Beware of the Dogs, também é incrível. E tipo, eu e o José Lopes temos isto, que é: eu prefiro a Julia Jacklin, ele prefere a Stella Donnelly, ok? E então, por acaso, ele partilhou-me que o álbum dela ia sair neste dia, e eu, peraí, esse é o mesmo dia em que vai ser o da Julia Jacklin. O que até é um bocado estranho, porque elas até são amigas e tal, mas é aquela competição fixe. E pá, o da Julia tem 7.4 na Pitchfork, o da Stella tem 7.7. E pá, é bué fodido dizer qual é que eu preferi, ok? É bué fodido dizer qual é que eu preferi, mas talvez o da Stella tenha-me agradado mais um bocado. Mas, Julia, isto não é uma traição, ok? Isto não é uma traição. É um convite para homenagem com duas miúdas da Oceania, como ia acontecer em Paredes Fora. Mas não vamos fugir do tema. Pá, estão 2 álbuns incríveis, ok? E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Lungs. E pá, é isto, ok? Ninguém gritou para me chamar para jantar, por isso, conseguimos. E pá, adorei gravar, meu. Já estava com saudades de me sentar aqui tranquilo a gravar e poder dizer as merdas que queria. Mais uma vez, queria agradecer a quem participou no último episódio. Queria agradecer ao Zé Lopes, ao João, à Iris e à Bia, que deu ali uma perninha num dos dias. E pá, estamos aí a caminho dos 200, meu. Estamos aí a caminho dos 200, por isso... putos. Já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.